Boa noite, amados. Paz seja convosco. Glória a Deus. É uma alegria sempre estar na presença de Deus. É uma alegria estarmos aqui vendo novos amados de Deus recebendo cargos que vão estar aqui abençoando, vão estar lutando, se colocando na brecha em oração pela igreja, por nós, por você que está lá na sua casa nos ouvindo, por todos nós. E assim é o chamado, muitos são chamados, poucos aceitam, mas aqui estão eles, aqui estamos nós. E nesse culto de domingo, um culto direcionado a Deus, um culto a Deus, aqui estamos para ouvir da palavra de Deus. Quantos de vocês se prepararam para estar hoje aqui? Amém? Eu creio que muitos de vocês talvez pegaram a melhor roupa, pode não ser a mais nova, talvez, mas a roupa, prepararam essa roupa, prepararam o tempo e estiveram aqui. Mas também, infelizmente, existem as pessoas que perguntam-se, será que o culto vai ser rápido hoje? Será que a palavra vai ser boa, alegre? Infelizmente, as igrejas estão passando por isso. Pessoas que querem algo imediato, pessoas que querem algo pronto, rápido, não estão dispostos a ouvir, gastar tempo, ouvir da palavra de Deus, estar verdadeiramente abraçado na causa. Ou ainda esteja presente, mas já pensando no momento de ir embora. Talvez nos seus afazeres, tantas coisas que as pessoas têm para fazer. Mas então pensa depois, não agora. Dedica esse tempo a Deus. Dedica todo esse tempo aqui, esteja de corpo e alma presente. Não estar aqui pensando lá nos seus problemas, nas suas dificuldades. Mas infelizmente isso acontece. Acontece aqui, acontece em outras igrejas. Estamos vivendo um tempo em que queremos um Deus rápido. Um culto rápido. E uma palavra que nos agrade, mas não necessariamente que nos transforme. Por isso hoje vamos ver um texto que Davi quer trazer a presença de Deus a Israel. A presença de Deus de volta. Mas começa de um jeito errado. O texto que nós vamos ler está lá em 2 Samuel 6. Eu peço que os irmãos já estejam procurando. 2 Samuel 6. Aqueles que forem encontrando, vão ficando de pé. Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel 6. Vamos ler do versículo 1 até o 11. A arca é levada para Jerusalém. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baala, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que em seu trono, entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinabe, na colina. Uzá e Aió, filhos de Abinabe, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aió andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu
e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua família. Convido a igreja a sentar-se. Essa é a palavra de Deus. Nós vemos um servo de Deus, Davi, rei. Ele decide, ele ora, ele busca de Deus para que ele levasse a arca para aonde ele estava. Davi, ele já tinha vencido muitas batalhas, ele já tinha conseguido consolidar um local para ele ficar, um local seguro, um local bonito. Ele recebe madeiras para fazer a sua casa, e ele consegue construir a sua casa, e lá naquele lugar, ele vê que era muito bom. E ele começa a ficar pensando assim: poxa, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar, mas a arca de Deus não está aqui mais, não está comigo, não está aqui em Israel. Então ele começa a sentir no seu coração em fazer uma casa e também trazer a arca de Deus. E ele começa muito bem, não começa? Ele pega 30 mil homens. Vocês têm ideia do que seria 30 mil homens? Talvez hoje um estádio de futebol lotado, no máximo. 30 mil homens é isso. Nós vimos ali que eles têm todos os instrumentos para louvar, para cantar, que eles estavam trazendo a arca de Deus de volta. A arca que outrora tinha sido roubada pelos filisteus e agora tinha ficado por mais de 20 anos na casa de Obed-edom. Mas ele sente no coração de trazer. E é bonito isso, é legal. Ele tinha um bom sentimento, ele tinha uma boa ideia. 30 mil soldados, todo tipo de instrumento, cantando, louvando. Os sacerdotes estavam lá. Pega uma carroça nova, um carroção, talvez se fosse nos dias de hoje, uma limusine, um caminhão, para trazer a presença de Deus. E eles estavam como nós, cantando agora há pouco e louvando ao Senhor. Cantando, louvando, com músicas, com todos os instrumentos. Mas de repente, um boi tropeça. E a arca vai cair. E um homem que estava nesse culto, coloca a mão. E esse homem vem a morrer. Quem matou esse homem? Quem matou esse homem? Falem. Vocês sabem, foi Deus. Deus matou esse homem no meio de um culto. Num culto a Deus. Que isso, Amadeu? O que você está pegando? Nós acabamos de ler. Eu não inventei nada, foi isso que aconteceu. Um levita colocou a mão na arca e morreu. E o que nós tiramos com isso? O tema dessa pregação. Não se adora a Deus de qualquer maneira. Eu vou repetir. Não se adora Deus de qualquer maneira. Irmãos, como nós temos adorado a Deus. Hoje nós vamos ver algo. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. E talvez você pense, mas eu canto, eu oro, eu venho à igreja, mas guarda uma coisa no teu coração: sem obediência não há adoração. Infelizmente, como eu iniciei
falando sobre essa pregação. Muitas pessoas estão vindo para a igreja com o seu corpo presente, mas a sua mente está na sua casa, a sua mente está nos seus problemas, a sua mente está nos seus afazeres, a sua mente não está voltada a Deus. E quando nós temos uma mente não voltada a Deus, é onde as coisas acontecem. Aonde nós saímos da presença de Deus. Um culto que tinha tudo, mas faltava a obediência. Nós já vamos entender aonde está essa obediência. Uzá estende a mão. Ele tenta ajudar, mas Deus o fere. O que tem errado nisso? O que tem um homem com uma boa intenção? Não foi boa a intenção dele? Foi boa. Ele tentou segurar a arca, que a arca ia cair. Mas ele foi fulminado. Ele morreu naquele momento. Uzá era filho de Abinabe, um levita. A arca tinha ficado mais de 20 anos lá na casa deles, ou no local onde eles tinham. 20 anos, então ele conhecia, ele ouvia, ele praticava. Mas então o que aconteceu com esse homem? Que Deus naquele momento mata ele. Talvez vocês estejam perguntando nas suas mentes, o que eu estou fazendo? O Deus do início da Bíblia e do final da Bíblia é o mesmo. Nós temos que dar reverência, atenção. Nós não podemos brincar. E tem muita gente brincando. Infelizmente, tem muitas pessoas brincando com Deus. E nós sabemos, quando olhamos para a Bíblia, que nós vimos pessoas morrerem, assim como Uzá. Porque mentiram, porque negligenciaram, porque duvidaram da presença, da ação do Espírito Santo. E esse homem ali naquele momento, ele morre. O choque é inevitável. Todos pararam. Davi parou. O que está acontecendo? Um homem morreu. Amados, ele estava perto. Ele estava envolvido. Ele tinha boa intenção. Mas ele desobedeceu. E a obediência, sem obediência não há adoração, guardem isso. Um homem que conhecia, um homem que estava presente, estava envolvido e tinha intenção, mas ele morreu. Sem obediência não há adoração. Talvez hoje, como igreja, nós estejamos fazendo a mesma coisa. Cantamos, pregamos, trabalhamos, até choramos aqui na frente. Quando vamos falar de Deus, se emocionamos. Mas e lá na sua casa, lá na sua vida, como que você está fazendo? Você está honrando a Deus? Você está verdadeiramente adorando a Deus? Ou você se deixa levar pelas palavras que saem da sua boca, através de xingamentos, palavras de ofensas? Você usa, de repente, falar para as pessoas de forma grosseira. Isso é adoração a Deus? Você mente ainda? Você suborna? Porque se você estiver fazendo isso, você não está adorando a Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós chegamos aqui dentro da casa de Deus, vestimos a nossa roupa de crente e depois, quando saímos daquela porta para fora, voltamos a ser as velhas pessoas que não, infelizmente, não morreu na água. Como diz uma pessoa lá, ele sabe nadar, né? Infelizmente é isso. O nosso eu que deveria ter morrido, ele ainda se levanta e continua ofendendo, continua negligenciando, e pessoas morrem. Talvez as pessoas não estejam morrendo como Uzá, literalmente, mas morrendo espiritualmente.
vive, mas o Espírito não está nele. O Espírito de Jesus, o Espírito de amor, o Espírito de entrega, o Espírito de gratidão, esse Espírito não vive mais nele. Ele deixa. Mas na igreja, ou quando estamos com os nossos, ele está sempre presente. Sem reverência, sem santidade, sem entrega. Mas lembre-se, sem obediência, não há adoração. A igreja está copiando modelos prontos, preparadinhos, embalados, como se Deus precisasse de ajuda. Talvez lá na sua empresa, onde você trabalha, quando você pega um direcionamento, você tem que cumprir, porque é uma ordem. E aquilo dá certo, porque é uma empresa. Mas não quer dizer que aqui dentro da casa de Deus, as coisas vão dar certo. Porque aqui, ainda que as coisas estejam aparentemente, aos nossos olhos, com lutas, com dificuldade, não temos dinheiro para pagar as contas, estamos com dificuldade para pagar o aluguel do templo, mas Deus, Ele vai prover. Mas nós temos que estar firmados e alinhados na presença de Deus. Mas daí nós queremos fazer esses formulários prontos, essas coisas prontas e trazer para dentro da casa de Deus e querer que Deus aceite isso. Deus está muito à frente disso. Nós não precisamos de métodos, estratégias, estatísticas. Nós precisamos se colocar na presença de Deus e orarmos. E sermos o quê? Obediente a Ele. Somente com obediência nós podemos adorar a Deus. E queremos copiar modelos. Eles quiseram copiar modelos. Conhecedores da palavra de Deus, levitas, sacerdotes, rei de Israel era Davi. E ele vai copiar modelo. Qual modelo, Amadeu? Está lá em 1 Samuel, no capítulo 5, não precisa colocar. 1 Samuel, estudem, leiam em casa. Do capítulo 5 ao 6, nós vamos ver o que lá? Israel estava em desobediência. Israel estava com os seus filhos de Eli. Isso. Os filhos de Eli estavam fazendo as coisas erradas. Estavam possuindo as mulheres sem casamento. Eles estavam pegando do alimento que era para sacrificar. O melhor alimento para eles. Isso é só o começo. Tinha muito mais coisas que eles estavam errados. E o seu pai, que deveria julgar e falar o que estava certo para eles, estava passando a mão na cabeça deles. Ou melhor, estava fechando seus olhos. E com toda essa desobediência de dentro ali da casa, de dentro da casa dos sacerdotes, Israel também estava desobediente. Israel estava fazendo conchavos. Israel aparentemente estava sendo temor a Deus, mas estava muito longe dos caminhos de Deus. E o que acontece? A arca é levada para a batalha, porque sempre quando levavam a arca, eles ganhavam. Mas o que acontece? Eles perdem a batalha. E perdem o quê? A arca. Perdem a presença de Deus e a arca vai para os filisteus. A arca fica lá um tempo. Os filisteus acharam, agora acabamos com o povo de Israel. Agora eles não têm mais a presença de Deus, achando que a arca era um amuleto, achando que a arca era algo que simplesmente pelo estado dela estar lá, as batalhas eram ganhas, como eles faziam com os seus deuses. Mas o que acontece com aquele povo? A arca vai para lá, eles começam a ficar doentes, começam a pegar úlceras na sua pele, começam a aparecer ratos, aparecer inúmeras coisas junto do rei, nos seus palácios. Mas eles logo falam assim, então é porque está aqui. Lá naquele meu outro povo, lá não vai acontecer, lá nós somos fortes, lá nós temos força. A arca vai para lá. Lá também começa a úlcera, começa a ter ratos, baratas, aparecem inúmeras coisas lá. Por quê? Porque não era para eles estarem com a presença de Deus. E daí o que eles falam? Eles começam a enxergar e entendem que fizemos coisa errada. Nós não podemos estar com essa arca aqui. Então vamos fazer o quê? Vamos então mandar essa arca embora. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós não conseguimos nem andar.
úlceras no meio das pernas, todos os soldados, todos não conseguiam levar. Como é que eles vão fazer? Vão consultar os seus sábios lá. Os sábios falam o que para eles? Vamos fazer o seguinte, olha só, vamos pegar 2 vacas que acabaram de dar cria. 2 vacas que acabaram de dar cria. E vamos levar para lá. Colocar eles numa carroça, colocar a arca de Deus na carroça, vamos separar elas dos seus novilhos e vamos mandar ela. Se elas forem, é de Deus. Era a vontade de Deus que a arca fosse para lá. Vocês imaginem, por que eles pegaram 2 vacas que tinham acabado de dar cria? Eu não sei se vocês já tiveram, ouviram ou falar alguma coisa sobre isso. O animal, apesar dele não ter raciocínio, ele tem muito amor pelo seu filhote. Enquanto ele consegue sentir o cheiro, né? Porque ele não tem raciocínio. Então o cheiro, quando uma vaca é apartada do seu novilho, ela chora. Ela chora. Ela fica com aparência de choro, né? Ela fica mugindo, fica com aparência mesmo de choro. E a mesma coisa com o novilho, a mesma coisa com o bezerro. Então chega a ser ruim de ver isso. Então era natural que essas vacas que tinham acabado de criar, se elas fossem colocadas na carroça, o que ia acontecer com elas? Elas iam voltar para os seus bezerros. Só que exatamente o que acontece é que elas vão em linha reta. Elas vão voltando para Israel. Só que era mais coisa ainda. É para que eles fizessem inúmeras pedras que representassem os tumores que eles tinham de ouro. A arca de Deus volta. A arca e um monte de ouro em formato de pedras. Volta para lá, eles recebem a arca de Deus. Vocês sabem o que acontece lá? Infelizmente, eles ficam muito alegres. Felizmente, eles ficam alegres, mas infelizmente eles desobedecem. Novamente, a desobediência. Eles abrem a arca e inúmeras pessoas morrem. Aí não querem mais ficar com a arca. Poxa, ficaram com medo. A presença de Deus agora começa a dar medo no povo. Mas daí o que eles falam? Então vai ficar lá na casa de Obed-Edom. Ela fica lá então por 20 anos. Mas agora, engraçado, vejam bem. Olha como o povo começa a fazer esses modelos e a fazer cópias. Lá o que eles fizeram? Colocaram a arca de Deus numa carroça. E agora o que acontece de novo? Davi coloca a arca numa carroça. A igreja lá também aprendia a copiar modelos. Mas esquecem de consultar a Deus, esquecem de ver o que Deus tinha ordenado, as ordenanças de Deus para eles. Era levita, era alguém que conhecia da palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você está procurando aprender a palavra de Deus? Só que além de aprender, nós precisamos ao quê? Obedecer. Sem obediência não há adoração. Esses homens conheciam. Davi, como rei, conhecia. Só que não pôs em prática. Muitos de nós, infelizmente, somos conhecedores da palavra, mas não colocamos em prática. O mundo faz de um jeito e a igreja imita. Não vou falar de algumas coisas que são óbvias, mas vocês conhecem os métodos, as formas que as igrejas grandes fazem. E as pequenas tentam fazer, só que são totalmente estruturas diferentes, são pessoas diferentes, são locais diferentes, são posses diferentes. Então não quer dizer que vai dar certo, mas nós tentamos imitar o que dá certo, assim como eles fizeram. Deu certo lá, vamos colocar a presença de Deus numa carroça e vamos levar para Israel. O que aconteceu? O que nós acabamos de ver. Deus nunca pediu cópia. Deus pediu obediência. A palavra de hoje é obediência. Você tem sido obediente? Você tem ao menos procurado, se esforçado a ser obediente? Lembre-se, o pecado na nossa vida ele tem que ter um acidente de percurso. Eu não posso viver pecando. Ele tem que ser um acidente. Ele tem que ser como um pneu
fura numa viagem. Ele não pode ser constante. Se te for constante, tem algo errado. Nós precisamos parar e olhar para isso. Houve uma interrupção de Deus naquele culto. Naquele culto, houve uma interrupção de Deus. A festa parou. Tudo parou. Ele teme. Quem temeu? Davi. Quando ele teme, houve reverência a Deus. Ele começou a entender. Davi, rei, aquele que matou Golias, aquele que fez inúmeras situações, naquele momento ele estava derrapando na curva. Ele estava saindo fora dos propósitos. Mas ele para e começa a prestar atenção. Ele reconhece que algo está errado. Às vezes Deus permite uma quebra para nos corrigir. Porque Deus não participa do que está errado. Nós queremos estar fazendo as coisas erradas e ainda queremos que Deus fique conosco nas coisas erradas. Deus não participa das coisas erradas. E talvez hoje tenha uma coisa travada na sua vida. Talvez hoje tenha algo travado na sua vida. Algo que não vai para frente. Algo que você está pedindo, que você está... Senhor, me ajuda, Senhor, faz. E tem algo travado na sua vida. Então é momento de você parar, analisar o que está acontecendo e ver, eu estou sendo obediente à palavra de Deus? Porque se eu não estou, eu preciso recalcular a minha rota. Eu preciso olhar para a palavra de Deus. Eu preciso enxergar aquilo e pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda a caminhar em obediência à sua palavra. Porque Deus não participa do que está errado. E talvez hoje você tenha situações na sua vida que estão travadas. Não é falta de força. Você tem desempenhado força. Não é falta de talento. Você tem talento. Não é falta de alinhamento. Mas é falta de conhecimento. E falta de obediência. É hora de pararmos e olharmos para nós mesmos. Como estamos agindo. Como estamos na nossa vida. Porque sem obediência não há adoração. Muito bem, chegamos na parte B do capítulo, não do versículo, a parte B do capítulo. Algo muda. Vamos ler então agora, podem ficar assentados mesmo. Vamos ler agora o mesmo 2 Samuel 6, agora nós vamos ler do 12 ao 19. Veja como mudou. Algo aconteceu, essa parada. E disse ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido de colete sacerdotal, de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e se lembrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram numa tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Então nós vemos ali uma mudança
na atitude. Se você quiser acompanhar, depois veja a 1 Crônicas, no capítulo 3 e 15, fala um pouco mais detalhado sobre isso que eu estou falando. Sobre como voltou a arca, o que eles fizeram com cuidado, o talento que eles tiveram de trazer. Fala que eles trouxeram nos seus ombros. A arca de Deus, ela não foi feita para ser carregada por carroça. A presença de Deus, a arca, ela foi feita para carregar nos ombros dos sacerdotes. Davi, quando ele parou, ele foi estudar, ele foi buscar conhecimento para fazer com obediência, para obedecer às determinações de Deus. A arca tinha duas rodelas, dois círculos ao lado de cada uma aos 4 cantos dela. Era para passar varas naquelas argolas, e daí os sacerdotes carregavam ela. Lá, com os filisteus, Deus não tinha nada com eles. Eles não tinham conhecimento. Então Deus não fez nada com eles, porque no momento que eles tinham era colocar numa carroça. Agora não. Agora eram sacerdotes. Agora era o rei de Israel. Agora eram levitas levando a presença de Deus numa carroça. Não era assim. Deus determinou que a presença de Deus, a arca, era para ser levada nos ombros. A presença de Deus tem peso. E eles precisavam sentir esse peso. Não só os sacerdotes, toda Israel. E quando eles fazem desse jeito, quando eles entendem isso, a arca vem normal. Não, Deus não pune eles por nada, porque eles estavam agora com obediência. Ali fala que a cada 6 passos, eles sacrificavam um boi gordo e um novilho. Imaginando que daqui lá até o portão tenha 30 metros. Supondo que cada passo de 50 centímetros, então quer dizer que 6 passos dariam em torno de 3 metros. 30 metros dividido por 3, nós temos 10 bois e 10 novilhos. Daqui até lá. Eles entenderam o sacrifício. Imagine eles dançando, cantando, com um animal sendo morto em sacrifício. Talvez eles estivessem ainda dançando sobre o sangue. Mas eles estavam alegres, entendendo o que era a presença de Deus. Eles não estavam simplesmente dentro de um culto, louvando às vezes sem saber o que, sem olhar nem a letra que está cantando. Eles estavam agora prestando atenção, eles estavam sacrificando a Deus, eles estavam dando o seu melhor. O rei que na primeira vez estava como rei, agora o que ele veste? Linho e sacerdote. Sacerdote o que é? Aquele que leva o sacrifício. Agora ele não era mais rei, ele era o sacerdote junto com o povo, levando a arca, levando a presença de Deus. E Deus se agrada com isso. Deus se agrada com a nossa obediência. Mas infelizmente nós estamos pelo nosso comodismo, pelas coisas que às vezes nós queremos mais fáceis, nós estamos de alguma forma desobedecendo as coisas que Deus ordenou. Sem obediência não há adoração. Davi dança com todas as suas forças. Agora sim, Deus está sendo honrado. A presença está sendo celebrada. Porque agora está do jeito certo. E quando está do jeito certo, Deus está presente. Antes estava errado e Deus puniu. Agora está do jeito certo. E Deus está com eles. Deus está abençoando. Deus está dando direção para Israel. Existe adoração. Nós temos que lembrar que sem obediência não há adoração. Hoje precisamos ser sinceros, cada um de vocês. E quando eu aponto um dedo, eu aponto 3 para mim. Até a minha filha já sabe, a Bianca, disso daí. Cada vez que a gente aponta um dedo, 3 estão apontando para mim. Precisamos ser sinceros. Estamos ocupados, mas não obedientes.
Estamos presentes, mas não rendidos. Vamos ao culto sem foco? Louvamos sem atenção? Oramos sem entrega. E Deus não se agrada disso. E isso não é adoração. Hoje é um dia de decisão na sua vida. Um dia de parar, como Davi parou. Davi teve um tempo, ele estava fazendo errado, ele viu algo errado, ele parou. E você dizer assim a Deus: eu quero mudar. Se você entendeu isso, tome uma decisão na sua vida. Eu quero obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos na minha vida. Ainda que me cause dor, ainda que me cause gasto, mas eu quero ser obediente. Eu entendo a sua presença, Senhor. Eu entendo o sacrifício que o Senhor fez na cruz pela minha vida. Tudo que eu fizer, eu não conseguirei pagar o que o Senhor fez na minha vida. Se você entende isso, tome uma decisão. Eu não quero mais viver desse jeito. Talvez eu tenha vivido uma vida e não estava dando atenção. Estava achando que estava passando desapercebido. Mas Deus está olhando para a tua vida. Se um dia você falou: Senhor, eu te aceito como meu único e legítimo Salvador, Deus está olhando para você. E o que você tem feito? Nada que você faça vai pagar isso. Mas quando nós entendemos o sacrifício que Jesus fez na nossa vida, nós vamos se doar a Ele. Nós vamos se entregar verdadeiramente a Ele. Amém? Maria, em Lucas 10, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Ela fez o que pode. Derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparou-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Maria estava aos pés de Jesus. Marta quebrou o jarro de alabastro, um perfume. Esse texto que eu li agora, que vai ser lembrado, está em Marcos 14, 8 e 9. O texto de Lucas 10 é onde Maria escolheu a melhor parte. A outra estava preocupada com seus afazeres, com a casa para limpar, com as pessoas que iam comer, talvez com a louça. Mas a Maria escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus. A mulher que quebrou o jarro de alabastro, um jarro caríssimo, custava 1 ano de trabalho. Ela não se importou com o custo, não se importou com o valor, mas ela queria dar o melhor que ela podia para Jesus. Ela quebrou aquele perfume caríssimo e lavou os seus pés, ungiu, e ele fala que ela ungiu como rei. Ela se entregou verdadeiramente naquela vontade que ela tinha de lavar os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. A adoração verdadeira sempre envolve entrega e prioridade. Quais são as prioridades que você tem dado na sua vida? Você tem realmente estado aqui? Você verdadeiramente tem estado no culto? Ou está com a sua cabeça em outro lugar? Será que você tem vindo em uma vigília no mês? Será que é muito você vir uma vigília no mês? 2 horas? Ou está te custando? Está custando a tua carne, que a tua carne quer ficar lá no conforto do seu lar? 2 horas numa vigília. Será que você consegue vir um dia, uma terça-feira, em oração? Ou não? É muito difícil. Quando nós falamos em algo que custa, é fácil pensar em dinheiro, né? Mas não é só isso que custa, meus irmãos. Deus quer a sua obediência.
E a sua obediência é estar aqui na casa de Deus, orando, para que não pare de repente o culto, para que de repente pessoas não estejam morrendo espiritualmente. Daniel 6:11. Daniel estava numa terra estrangeira, como estrangeiro. E lá foi determinado que quem orasse e fosse pego orando, seria morto. Ainda que as circunstâncias estivessem contra ele, ele foi e fez exatamente aquilo que, para provocar, não. Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez, orando 3 vezes ao dia. E lá ele foi pego. Daniel 6:11. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Quanto tempo você tem dado a Deus? Ainda que você tenha esse tempo. Se você não tem, tudo bem. Mas se você tem esse tempo disponível, por que você não está dando a Deus? Adoração não depende da circunstância. Depende de você. Depende de você querer adorar a Deus. A presença de Deus não é comum. Nós temos que entender isso. A presença de Deus não é comum. Não é de qualquer jeito. Se nós estivermos fazendo de qualquer jeito, Deus não vai estar aqui. E quem entende isso, aprende a obedecer. Porque sem obediência não há adoração. Deus não quer apenas sua presença no culto. Ele quer sua reverência na presença. Eu vou repetir. Deus não quer apenas a sua presença no culto. Ele quer a sua reverência na presença. Se coloque em pé. Vai falando com Deus. O Senhor, Ele, através da sua palavra, através do que Ele deixou escrito, Ele fala conosco nessa noite. Eu não sei como está o teu coração. As perguntas foram feitas. A sua mente você está respondendo. Você conhece o seu coração. E o Senhor também. Talvez muitas vezes você tenha batido a porta da graça. Talvez muitas vezes você tenha pedido ao Senhor inúmeras coisas. Assim como eu também coloco para Deus. Mas nós temos se esquecido de obedecer. De ouvir Ele verdadeiramente em nossos corações. Infelizmente, nós temos muitas preocupações, muitas coisas em nossas mentes, o trabalho, as dificuldades, os filhos, tantas preocupações que nós não conseguimos deixar Deus em primeiro lugar. E é isso que você tem que falar com Deus hoje. Entregar verdadeiramente. Hoje é o momento de parada. Hoje é o momento de você refletir. O que você vai fazer? Se você vai vir à frente, se você vai se ajoelhar, se você vai chorar aos pés do Senhor, é você com Ele. A palavra foi falada. E a palavra tem poder. A palavra, ela nunca volta vazia. A palavra, ela é uma flecha, ela é uma espada, que ela tem poder de ir lá na divisão da alma e do espírito. Não é pelo pregador, não é pela ocasião, mas é pela palavra. O Senhor Deus, Ele cumpre na palavra. Então eu tenho certeza que o Senhor está falando no seu coração. E é um momento de parada. É um momento de você verificar na sua vida se você está obedecendo ao Senhor. Se você está obedecendo, porque não há adoração sem obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor. A obedecer aos mandamentos, a obedecer aquilo que foi trazido do Senhor Jesus através da palavra, aquilo que foi ministrado no coração dos seus filhos. E esse é o momento de entrega verdadeiramente. Eu vou orar, mas se você sentir no seu coração de vir aqui à frente, venha sem não com vergonha, não olhe para o irmão. Eu não vou pedir para que feche os olhos,
Você tem que entender que há alguém que conhece a sua vida, há alguém que sabe o que está no teu coração. Não importa se o seu irmão sabe. Talvez você fique com vergonha de vir aqui por causa que o seu irmão vai pensar: poxa, mas eu estava vindo aqui no culto sem obediência, sem temor. Talvez eu estava agindo dessa forma que o pastor falou, eu estava agindo de uma forma aqui dentro do culto, mas quando eu chegava lá na minha casa, eu era totalmente diferente, eu maltrato a minha esposa, eu falo grosso com ela, ou vice-versa, eu como esposa não estou sendo ajudadora do meu esposo. Eu como filho não tenho obedecido aos ensinamentos que meu pai tem me dado. Eu tenho retrucado, eu tenho visto que talvez, achado que o que meu pai fala é antigo, é ultrapassado. É você com Deus. Talvez tenha situações que hoje você esteja pedindo a Deus e estava travado. Mas hoje foi colocado aqui para você que essa situação de estar travado é justamente porque não está tendo obediência. E o Senhor está aqui, primeiramente para te abençoar, primeiramente para te dar vida e vida em abundância. E nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu não quero mais ser hipócrita, de vir aqui e chorar na presença de Deus, mas ser diferente na minha casa, no meu íntimo. Eu quero verdadeiramente estar aqui, me entregar, pôr a mão na obra, mas verdadeiramente se entregar. É essa a oração que você deve fazer e falar com o Senhor. Deus poderoso, fala com teus filhos. Fala com teus filhos, Senhor Deus. Traz clareza, Senhor Deus, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, à sua orientação, Senhor Deus. E que nós possamos entender, ó Pai, que quando desobedecemos, o Senhor está parando. O Senhor está nos parando para que nós venhamos a pensar, analisar aquilo que estamos fazendo em nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, eu vou orar. Se você quer vir aqui à frente, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Deus está falando contigo. Não é por mim, é por Deus. É por Deus. Deus está olhando para você e está falando assim: meu filho querido, assim como você cantou hoje, papai querido, o Senhor Deus está falando assim: meu filho, eu tenho visto o que você está fazendo. Eu tenho visto, mas estou te dando uma chance. Eu estou te dando uma chance de conserto. O conserto é agora. Mas é você que tem que dar esse passo. É você que tem que vir à frente. É você que tem que colocar para Deus: Senhor, eu entendo, eu estava errando. Eu queria que o Senhor me abençoasse no erro, onde isso não vai acontecer. Eu entendo hoje. Então é preciso haver um conserto. Eu quero consertar, Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Vai falando com teus filhos, ó Pai. Vai falando com os teus filhos, Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus. Eu quero conserto. Eu quero algo diferente na tua vida, meu filho. Eu quero te abençoar. Eu quero te dar fortalecimento na tua vida, na tua jornada. Mas para isso precisa de uma decisão. Essa decisão só quem pode tomar é você. Talvez você estava levando de alguma forma, uma forma de desleixo. Você estava levando com a barriga. Você estava achando que estava certo. Mas hoje é o momento do conserto. E o Senhor entende isso. E cabe a você que entendeu isso, estar aqui à frente. Senhor Deus, eu vou orar. Aqui está uma filha do Senhor. Ela tem entendido isso, Senhor Deus. Mas eu sei, o Senhor me confirma no meu coração que tem mais pessoas. Tem mais pessoas aqui. Mas infelizmente por vergonha. Talvez você tenha coragem para fazer outras coisas. Mas hoje
Algo está impedindo de você vir aqui à frente. Mas cabe a você vir aqui à frente. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, vai ministrando na vida dos teus filhos, Senhor Jesus. Vai ministrando na vida dos teus filhos, Senhor Jesus. Essa palavra, Senhor Deus, ela é do Senhor, ó Pai. Ela confirma no coração dos teus filhos, Senhor Jesus. Vem falando, Senhor Deus. Eu quero verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Chega de mentira, chega de faz de conta, chega de moral, chega, Senhor Deus, de pessoas que se parecem ser cristão, parece que estão fazendo a coisa certa, mas estão fazendo a coisa errada. E hoje é o dia de entrega, hoje é o dia de conserto, hoje é o dia de colocarmos um ponto final e dizermos: Senhor, hoje eu quero estar na Tua presença. Hoje eu quero, Senhor Deus, entregar a minha vida verdadeiramente na Tua presença, Pai. Eu entendi que a Tua presença custa. Eu entendi que a Tua presença eu tenho que carregar nos ombros. Eu estava terceirizando. Eu estava colocando para pessoas estar levando a minha vida. E hoje eu quero colocar nos Teus pés. Eu quero Te carregar nos ombros a Sua presença. Hoje eu entendo o que custou a minha salvação. E eu não quero mais levar essa vida de qualquer jeito. Eu quero um conserto na minha vida. E para isso eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Pai, Senhor Jesus, aqui estão teus filhos, Pai. Você que está ainda no banco. Você que está aí no banco. E você não teve coragem de vir aqui à frente. Eu peço para você que você coloque as mãos no seu coração. E você ore a Deus. Para que Deus dê coragem de tomar essa atitude. Ainda aqui no banco. Vamos orar. Eu peço para os pastores, aqueles que não estiverem com a mão no seu coração, que estiverem realmente hoje alinhados na presença de Deus, venham aqui à frente estar orando por essas vidas. Orando por essas pessoas que estão aqui. Porque hoje o Senhor está fazendo a obra. Hoje há um conserto. Há uma mudança. E eu vou estar orando também. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aqui estamos na Tua presença. Deus de poder, Senhor dos exércitos, tudo está debaixo dos Teus pés. Nós hoje entendemos isso, Pai. Nós hoje se colocamos diante de Ti aqui, para que haja uma mudança nas nossas vidas, ó Pai. Eu não quero errar hoje, eu não quero errar mais na minha vida, Senhor Deus. Eu quero tomar atitude, Senhor Deus, de estar na Tua presença. Se eu estava em erro na minha vida, agora eu quero, Senhor Jesus, o conserto. Mas eu preciso, Senhor Deus, da Sua ajuda. E pela oração do justo, pela oração, Senhor Deus, na congregação, nós agora colocamos diante de Ti, Pai, e toda situação, ó Pai, que esteja impedindo, ó Pai, de Teu filho se achegar a Ti, de Seu filho se entregar verdadeiramente ao Senhor, quebra por terra, Senhor Jesus. Desfaz todo o laço do inimigo, desfaz todo o grilhão, Senhor Deus, que esteja as correntes, ó Pai, que estejam impedindo eles, ó Pai. E é pela oração que nós vamos quebrar esse jugo sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Senhor Deus, vem operando, vem ministrando no coração deles, ó Pai. Deus de misericórdia, vem transformando, vem direcionando. Pai, Senhor Deus, que hoje seja o divisor de água na vida deles, e que a obediência, Pai, seja em primeiro lugar. Que a carne, a vontade da carne seja queimada, que a vontade da carne seja vencida, Pai, e os Teus filhos possam Te obedecer em espírito e em verdade, ser verdadeiros adoradores, adorarem o Senhor em espírito e em verdade, Pai.
com a verdade, com o amor, com a misericórdia, Senhor Deus, com a misericórdia aos meus irmãos, ó Pai. Pai, opera, Senhor Deus, na vida dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Uma salva de palmas para Deus, para Jesus. Aleluia! Ele merece. Aleluia! Glória, 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 glória ao teu nome. Louvado, louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Aleluia! Glória, glória, glória ao seu nome, Senhor Jesus. Glória, glória ao seu nome, Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Pastor Daí, à vontade. Se abençoe. Glória ao teu nome, Senhor Jesus.